argumento probabilístico usado para estimar o número de civilizações extraterrestres ativas em nossa galáxia Via Láctea, com as quais poderíamos ter a chance de estabelecer comunicação. Saudações, terráqueos! Hoje nós estamos aqui no sofá da minha casa porque está muito frio e eu quero falar da equação de Drake para vocês bem quentinho. Mas antes, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações? Já deu joinha no vídeo? Vai lá, a gente espera. Ele está esperando também. Curtiu? Então, bora lá. Parece muito difícil de entender. Olha só, é meio esquisita, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês o que é essa equação de Drake e vocês vão quase entender, que nem eu. Em 1961, um astrônomo, um astrofísico chamado Frank Drake desenvolveu essa equação quando ele fundou o SETI. SETI é uma sigla em inglês que pra gente significa busca por inteligência extraterrestre. Quando o Drake ele desenvolveu o SETI, teve uma conferência, né? E nessa primeira conferência ele apresentou essa equação aqui como uma forma de calcular, de prever a quantidade de civilizações alienígenas que têm capacidade técnica e vontade de entrar em contato com a gente. O SETI ele faz buscas por vida extraterrestre através de radiotelescópios, né? Então, através desses radiotelescópios, eles teriam a chance de encontrar seres inteligentes para se comunicar com a gente. Mas o Drake ele não criou essa equação com o intuito científico de prever exatamente o número de civilizações. Ele criou essa equação para dar dados para que se pudesse desenvolver o tema, né, para que se pudesse iniciar a discussão do assunto, né, para que os cientistas tivessem um parâmetro inicial para começar a conversar sobre a existência de civilizações inteligentes na nossa galáxia, na Via Láctea. Lembrando que isso foi lá em 1961. Bom, gente, a equação não é muito difícil de entender. Apesar desse tanto de número aqui, não é tão difícil da gente fazer uma análise dela. Então, eu vou ensinar para vocês o que cada número desse aqui significa, tá bom? Então, vamos dar nome aos bois? Vamos lá. O N, ele é o número de civilizações extraterrestres com capacidade técnica, com tecnologia suficiente e com vontade de entrar em comunicação com a gente. Tá? Então, essa primeira variável é o N. O R com asterisco é a taxa de formação de estrelas da nossa galáxia. Tá? Então, quantas estrelas se formam por ano na nossa galáxia? Né? Então, esse número ele vai ser fundamental no desenvolvimento da equação Drake. Esse FP, ele também, a gente já tem esse número, que é a fração de estrelas que possuem planetas em sua órbita. Então a gente já tem uma estimativa de quantas estrelas tem planetas orbitando elas. O NE é o número de planetas com potencial para existir vida. Esses dados aí já são um pouquinho mais difíceis da gente conseguir, né? O FL é a fração desses planetas com potencial de desenvolver vida que realmente desenvolveram vida. Aí já está um pouco mais difícil da gente conseguir entender o que é, né? O FI é a fração desses planetas que eu acabei de falar, que realmente desenvolveram vida inteligente. Aí lascou, como é que a gente vai ter esse número, né? O FC é a fração dessa galera inteligente aí, com tecnologia suficiente para entrar em comunicação com a gente através de radiofrequência e com vontade para isso. Aí, gente, lascou de vez, né? Como é que a gente vai ter esse número? O L, para finalizar, é o tempo que essa civilização existe.
Agora é só pegar tudo, multiplicar e tcharam! Temos um número hipopótamo. Hipotético de civilizações que podem entrar em contato com a gente através da radiofrequência e que têm vontade para isso. Tomara que eles não vejam as nossas conversas do WhatsApp, né, gente? Senão a gente está lascado. Aí que eles não vão querer papo com a gente mesmo. Se você explodiu a sua mente com essa equação, já comenta aqui embaixo a hashtag número hipopótamo, para a gente ir acompanhando o que vocês estão achando dessa equação. O Drach, ele nos forneceu duas estimativas, uma otimista e uma mais conservadora dos valores dessas variáveis que praticamente são imaginárias, né? Mas ele nos forneceu números para a gente poder ter uma noção, né, dessas civilizações. Então, na parte conservadora, ele previu inicialmente 20 civilizações dentro da nossa galáxia que tem a tecnologia suficiente e a vontade de se comunicar com a gente. E nos cálculos otimistas dele, ele previu 50 milhões de civilizações com essa característica. Depois, é claro, os números foram atualizados, né, e ficou desse jeitinho aqui. Agora, dando um resultado de 2,31 civilizações aqui na nossa galáxia com essas características. Eu queria saber, na verdade, como que funciona essas 0,31 civilizações. Como é que seria 0,31 civilização? Porém, gente, a equação de Drach, ela tem várias falhas apontadas pelos cientistas. Por quê? Porque ela foi formulada antes da teoria do Big Bang. E essa teoria do Big Bang, antes da teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita na comunidade científica da expansão do universo, né, da criação do nosso universo como ele é hoje, antes disso, o universo era considerado uma coisa estável. E hoje a gente sabe que não é, né? Então essas variáveis, aí, elas, mesmo que a gente tivesse os números exatos naquela época, ela não seria fiel por causa dessa dinâmica da expansão do universo. As principais falhas apontadas, então, são as seguintes. Primeiro, de que cada estrela só teria um planeta habitável. Isso a gente já sabe que não é. Hoje a gente tem um telescópio chamado Kepler, que está em órbita desde 2009, e ele é considerado o nosso caçador de exoplanetas. Esse telescópio, ele já descobriu que cada estrela tem uma zona habitável e que existem algumas estrelas têm vários planetas dentro dessa zona, tá? Não é a mãe que está na zona, tá, gente? É o planeta, tá? Tira a mãe da zona, deixa o planeta lá, tá bom? Em segundo lugar, eles também dizem que essa equação, ela não prevê que as civilizações mais avançadas possam estar colonizando outros planetas e até mesmo outras galáxias. E isso alteraria radicalmente o número de civilizações nos planetas, né? Então é um fator a se considerar também. Outro problema encontrado na equação do Drach, né, que aí já seria uma coisa mais específica, é o seguinte. Essa equação, ela considera que o método utilizado pelas civilizações seria o mesmo método nosso, que é a comunicação via radiofrequência. Então, se alguma civilização estiver tentando contato com outro tipo de comunicação, a gente já não teria ela inserida nos cálculos. Então, fecha muito as opções, né? Sem a radiofrequência, a gente teria um leque muito maior de civilizações, querendo entrar em contato com a gente. Por fim, né, e não menos importante, é salientar que praticamente todos essas variáveis aqui, na época, em 1961, praticamente todas elas foram variáveis imaginárias, que não se tinha dados reais, né, não se tinha dados verídicos que a gente pudesse utilizar para fazer as contas mais corretamente. E isso atrapalhou bastante a veracidade dessa equação. Então, gente, eis que surge um astrofísico que resolveu dar uma reformulada, dar uma garibada
na equação de Drake, atualizando essas variáveis para variáveis mais fidedignas, né? E para a gente ter um número mais fiel de civilizações aí que a gente pode encontrar. O nome desse cara é Ethan Siegel, que é esse maluco aqui. Esse cara aqui, PhD em astrofísica, pós-doutorado nos Parangolé. Esse cara deu essa reformulada na equação de Drake, trocando algumas variáveis e melhorando alguns valores. Então olha só como é que ficou. Primeiro, a taxa de formação de estrelas, ela foi trocada pelo número de estrelas que nós temos na nossa Via Láctea, na nossa galáxia. Isso porque se a gente já sabe, a gente já tem uma previsão fiel de quantas estrelas a gente tem na galáxia. Hoje a gente sabe que tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas só na Via Láctea, tá, gente? A gente não está falando de universo, a gente está falando de uma galáxiazinha só, de nível de porte médio, a Via Láctea. Entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Então, se a gente já tem esses dados, não precisa usar a taxa de formação de estrelas, não tem um porquê, né? Bom, gente, o FP, que é a fração dessas estrelas que tem planetas, a gente já conseguiu esses dados aqui bem mais fidedignos também, graças ao nosso querido Kepler, né? Então ele não mudou a variável em si, mas ele atualizou os valores, que era 0,5, né, do último cálculo, para 0,8, porque estima-se que 80% das nossas estrelas da galáxia possuem planetas em órbita. Só 20% delas que não têm planetas. Então esse número aqui já está mais fiel ao cálculo. O NE, que é o número de planetas com condição de vida, foi substituído pelo FH, que é a fração de estrelas com planetas que possuem a zona habitável. Lembra que eu falei lá para tirar a mãe da zona e deixar o planeta? Então, é para você entender que existe uma zona ao redor da estrela onde a gente recebe a radiação suficiente, onde a temperatura é suficiente para manter a água líquida, para manter as condições de vida que nós temos aqui na Terra. Tá? Então, quando a gente está falando em vida, a gente está se baseando só no conhecimento que nós temos de vida. Tá bom? Depois ele substituiu o FL, que é a frações de planetas que realmente desenvolveram vida, pelo NP, que é o número de planetas dentro da zona habitável e que realmente tem condições de desenvolver vida. Porque não adianta você estar dentro da zona habitável e ter um planeta que nem Júpiter, que não tem condição de desenvolver a vida como a nossa. Né? Então, desses planetas da zona habitável, quais deles têm as condições semelhantes às da Terra? Que a gente chama aí de terras e superterras. Bom, o FI, que é a fração de planetas com vida inteligente, foi substituído por outro FL, que é a fração de planetas com condições que realmente, esses planetas que eu falei anteriormente, que realmente desenvolveram a vida. Lembrando que esse número vai continuar o mesmo, ele só mudou a variável em si, mas o número dela continua o mesmo, porque oficialmente a gente não encontrou nem vida inteligente, nem planeta realmente com vida, para a gente poder ter uma alteração nessa variável. Então só mudou a nomenclatura dela. O FC, que é a vida inteligente com capacidade de se comunicar com a gente, essa variável foi substituída por FX, que é mundos com organismos complexos e diferenciados. Por que teve essa variação, gente? Porque a gente ainda não descobriu o que é vida inteligente. Por exemplo, você já parou para pensar se a gente pode considerar os golfinhos e os polvos como vida inteligente? Eles são inteligentes pra caramba. O polvo sabe abrir um pote para pegar um negócio lá dentro. Os golfinhos têm uma capacidade de comunicação que eles mandam sinais sonoros e o golfinho consegue captar uma imagem em 3D daquele sinal sonoro. Então assim, como é que a gente vai quantificar a questão da vida inteligente? Fica aí o questionamento, né? O que você acha disso? Você está com o dedo levantado aí, não quer falar nada, não? Por fim, o L, que é o tempo em que a civilização existe, ele foi substituído pelo FT, que é a fração de civilizações que possuem a tecnologia para comunicação. Aí sim a gente já chega num dado mais plausível, né, do que calcular o tempo da civilização.
Isso porque algumas civilizações acabam se desenvolvendo mais rápido que a outra. Então, se uma civilização tem 1000 anos, ela pode ter em 1000 anos chegado ao nível de tecnologia que outra civilização com 10.000 anos não conseguiu chegar. Então, assim, não tem por que a gente usar esse parâmetro, né? Usar o FT vai ser muito melhor do que usar o L. Bom, gente, com essas alterações, o Siegel conseguiu chegar ao incrível número de 10.000 civilizações que têm capacidade técnica para entrar em contato com a gente, tá? Então, assim, eu acho que assim, essas equações elas ainda tendem a alterações, esses números tendem a ficar mais fiéis com o tempo, com as descobertas, né? E, além disso, acredito que nós estamos realmente no caminho certo para encontrar finalmente a vida inteligente fora da Terra, né? Ou será que eles já nos encontraram? Fica aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do canal Verdade Mundial para vocês verem o que um ex-diretor da NASA tem a falar sobre isso, tá? Eu acho muito importante depois vocês darem uma olhadinha nesse vídeo aqui. E aí, gostou do vídeo? Então comenta já aqui, hashtag cadê os aliens? Pra gente ver quem chegou no final do vídeo aqui, quem me acompanhou até o final, tá bom? Eu sei que vocês aí têm um grupo de amigo biruta que nem nós, que gosta muito desse tipo de assunto. Então, faz o seguinte, clica aqui nesse botãozinho de encaminhar, vai lá no WhatsApp e encaminha para esse grupo de amigo biruta que você tem, para espalhar esse vídeo para todo mundo. Gente, o vídeo ficou legal, né? Vocês gostaram? Clica aqui no joinha, se inscreve no canal se você não se inscreveu, ativa o sininho das notificações para o YouTube te contar toda vez que eu solto um vídeo novo. Lembrando que toda terça tem vídeo de ciência e toda sexta tem vídeo de ufologia. Esse de hoje foi meio misturado. Se você gosta de assuntos de astronomia, eu recomendo que você visite aqui o site do MAST, que é o Museu de Astronomia, né, e Ciências Afins, e o Observatório Nacional. Lá tem muita informação bacana sobre astronomia e sobre essas ciências afins. Quer ser uma pessoa que tem um vasto conhecimento sobre o universo? Clica no link aqui que eu deixei na descrição do vídeo e realize esse sonho de ser um astrônomo amador. Bom, galera, obrigado, terráqueos, obrigado, seres estranhos, que eu sei que estão me observando. Eles estão observando a gente, tá? Vamos deixar aqui no canal, comenta aqui o nome desse cara. Esse cara aqui está sempre comigo e eu só chamo ele desse cara porque a gente não deu um nome para ele. Então, vocês vão me ajudar a escolher um nome para ele já para o próximo vídeo. Então, comenta aqui embaixo, hashtag o nome dele e coloca o nome que você acha que deve ser para esse cara aqui, para a gente poder chamar ele pelo nome. Eu vou pegar os 3 melhores nomes que eu achar aqui e a gente faz uma enquete e vocês decidem o nome dele, tá bom?